Fala, meus amigos, vocês estão bom? Espero que sim. E hoje eu vou ensinar vocês a ganharem R$ 1.000 por mês sem precisar trabalhar com renda passiva, meu irmão. Bora lá! E para você que é iniciante, eu vou mostrar passo a passo, vou te dar quais os ativos que você vai investir. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você uma carteirinha de alguns fundos de maiores patrimônios, maiores liquidez, alguns já muito conhecidos de vocês. São R$ 1.000 todo mêsinho na sua conta. E em fundos imobiliários é muito interessante que você também pode estar reinvestindo. Aí virar a famosa bola de neve. Bora lá montar a nossa carteirinha para ganhar R$ 1.000 por mês em renda passiva e te ensinar passo a passo. Então, antes de começar, uma explicação rápida. Fundos imobiliários são investimentos onde você compra cotas de fundos que investem em imóveis ou em papéis do setor imobiliário. E esses fundos eles geram rendas como aluguéis e juros, e eles distribuem, em sua grande maioria, 95% da sua renda mensalmente. E esses lucros vão para os cotistas em forma de dividendos, e geralmente os fundos pagam mensalmente. E o melhor de tudo que ninguém te conta, esses dividendos, bom, até agora, espero que o Taxad não me escute, são isentos de imposto de renda. Então quando você vai lá no seu banco, você investe num CDB, numa renda fixa, no final, quando você for resgatar o CDB, ele vai te cobrar um percentual sobre o rendimento. Se for de curto prazo, ele vai em torno de 22% sobre o rendimento até 15% do rendimento. Então isso não ocorre nos fundos imobiliários. Então o objetivo hoje é alcançar os R$ 1.000 em uma carteira diversificada de verdade. Então eu vou pegar para vocês aqui fundos de tijolo, são fundos que são detentores de imóveis físicos, e fundos de papel, que são aqueles títulos de CRI. E o que são CRIs? São certificados de recebimentos imobiliários. E o segredo de tudo se chama Dividend Yield. Então, para calcular quanto você precisa investir para os R$ 1.000, usamos o Dividend Yield para isso, que nada mais é quanto o fundo paga de dividendos por mês em relação ao preço das cotas. Por exemplo, se o fundo paga 1% ao mês, você investindo R$ 100, ele te paga R$ 1 por mês. Então, para a gente chegar nesses R$ 1.000 por mês, nós vamos pegar essa carteirinha, separar pelos fundos, somar os dividendos até chegar no valor. E aí eu vou usar fundos como o KNCR11 e o XPML11, entre outros. E a fórmula é bem fácil. Eu vou ter que pegar R$ 1.000 e dividir pelo dividendo mensal. Lembrando que eu tenho vídeos desses aqui apresentando cada um deles dos fundos imobiliários, então não esquece de conferir na minha playlist no final. E agora vamos montar uma carteira diversificada. Então eu vou escolher fundos aí de setores diferentes para a gente reduzir o risco e aumentar aí a liquidez. Então bora lá. Quais são eles? KNCR11, um fundo de papel da Kinea. Ele está pagando aí o dividend yield aí mensal de 1,04 ao mês. XPML11, fundo de shoppings da XP, está pagando aí mensalmente 0,93 ao mês. HGLG11, fundo de logística, tá pagando 0,73 ao mês. MXRF11 aí, aquele fundo queridinho da bolsa, é o maior da bolsa em números de cotista, tá pagando quase 1% ao mês. E o XPLG11, fundo de logística da XP, tá pagando aí 0,89 ao mês. E lembrando que esses fundos são os mais líquidos aí da bolsa, né? Então você não vai ter problema nenhum em comprar e em vender esse fundo diariamente. Então agora vamos calcular aí quanto a gente precisa investir em cada um para receber os R$ 1.000 mensalmente. Então eu vou alocar uma parte em cada um para diversificar. Então vamos lá, eu vou me basear na cotação deles hoje. Se eu comprasse aqui no KNCR11, que tem o dividend yield de 1,4 ao mês, eu queria comprar mais ou menos que ele pagasse R$ 300 mensal, então eu precisaria comprar mais ou menos 280 cotas, daria mais ou menos, arredondando, R$ 28.846,15. XPML11, o fundo de shopping, então ele tem o dividend yield de 93%, e para comprar aí, para ele pagar mais ou menos R$ 250 mensais, eu precisaria comprar aí em torno de 250 cotas. HGLG11, com dividend yield de 0,73, para ele me dar R$ 200 no mês,
mês, eu precisaria comprar 170 cotas, daria mais ou menos quase 28 mil reais, arredondando. MXRF11 0,99, precisaria comprar aí para ele pagar 150 reais mensais, em torno de 150 cotas, daria 15 mil reais. E o XPLG11 em torno de 0,89 dividend yield, eu queria que ele pagasse 100 reais, então eu compraria em torno de 110 cotas, aí daria 11.300 reais, mais ou menos. Então ficaria distribuído dessa seguinte forma, somando tudo, 28.846 que eu gastei no KNCR11, 26.881 que eu gastei no XPML11, 27.397 que eu gastei no HGLG11, 15.151 que eu gastei no MXRF11 e 11.235 que eu gastei no XPLG11. Isso daria um total de 109.510 reais. Então os dividendos dele somado, no primeiro 300, 250, 200, 150, 100, dariam R$1.000 mensais em fundos imobiliários. E isso tudo é para você ter uma disciplina financeira, poder guardar o seu dinheiro com tranquilidade para que você tenha uma renda passiva mensalmente. Porque muita gente acha que educação financeira é deixar de viajar, é deixar de comprar o carro, ou é deixar de sair num fim de semana, ou mesmo então deixar de realizar os seus sonhos. Educação financeira não é isso. Educação financeira é se organizar para fazer tudo isso. Ô diretor, eu posso montar aí mais uma tabelinha para eles? Hoje eu tô bonzinho aí, vamos dar um bônus para ele. Pode ser? Ah, diretor sou eu mesmo e o editor também. Então bora! Então nós vamos montar mais uma carteirinha aí com alguns que eu já coloquei aqui também e outros que são novos para você diversificar um pouquinho mais. A NCR11, KNIP11, XPML11, HGLG11, KNCR11, BTLG11, MXRF11, VISC11, XPLG11. Pode ver que eu tô colocando nessa carteira aí fundos de papéis, fundos de logística, fundos de shopping também. Então dessa carteira eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um rendimento médio de tudo isso, fazer uma média de todos pra gente chegar nos R$1.000. Lembrando que nessa tabelinha aqui são 9 fundos, então nós vamos pegar, somar tudo e dividir pelos 9. Então se eu fizer essa média, o capital necessário será R$112.359,55. Então se você pegar essa média em torno de 112.360, você consegue chegar nos fantásticos R$1.000 por mês, considerando que o rendimento médio ficaria em 0,89 ao mês. E aí eu vou colocar na tela aqui, dividir quase que igualmente para cada fundo, dá uma olhada aí. Então KNCR11 colocaria 122 cotas, ficaria aí num total de 12.482. KNIPI colocaria 140 cotas, total de 12.484. XPML11 128 cotas, o mesmo valor. HLG 83 cotas, KNCR 92 cotas, BTLG 130 cotas, MXRF11 1.377 cotas, VISC11 125 cotas e o XPLG11 36 cotas, daria, colocando R$12.484 em cada um desses 9 fundos, nós chegaríamos ao valor de R$1.095 em dividendos. E ainda você reinvestir os seus dividendos, você faz uma bola de neve maior ainda. Com R$112.360 você consegue os R$1.000 por mês. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seu amigo para ele ganhar R$1.000 também, se ele tiver essa grana aí. Eu fico por aqui, um abraço e tchau!